Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. E hoje a gente está aqui juntas, eu, a Andréia e a Ana Paula, e a gente vai falar sobre Mendoza. E tá fresquinha na memória porque a gente acabou de voltar de Mendoza. Oi, Ana, tudo bom? Tudo. Acabamos de voltar mais ou menos, ainda estamos em trânsito, fazendo um pulo aqui em Salta. Olá, ouvintes! Estamos aqui diretamente da Argentina, esperando o voo sair. E a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação para uma viagem para Mendoza, para quem qual é o público para essa viagem ou para as viagens que são possíveis fazer em Mendoza, quanto tempo, dicas práticas, onde ficar e várias opções. E aí depois, claro, se vocês precisarem de mais ajuda, é só entrar em contato que a gente monta um roteiro personalizado no seu perfil, no seu orçamento, para planejar uma viagem bem legal. E, Ana, conta um pouquinho, assim, o que você esperava da cidade de Mendoza? E aí, galera, tudo bom? Então, eu sou uma pessoa muito viajada e aérea, né, basicamente. E quando vocês falaram Mendoza, eu, na verdade, não tinha nenhuma referência, assim, formada. E vim sem buscar referências, porque eu sou bem dessas. Mas lógico, já bebi muitos vinhos de Mendoza e todo mundo que eu falava que ia, todo mundo já me falava, é maravilhoso, você vai gostar. E sim, amei muito vinho. Uma cidade que tem uma universidade para estudar a ciência da alquimia do vinho. Não tem erro, não é mesmo? O tipo de população. E assim, eu gostei muito porque me lembrou muito Brasília, me identifiquei muito, que é um lugar árido, desértico. Porém, existe uma vegetação, existe lagos artificiais, né? Uma irrigação artificial. Então, isso me interessa bastante. Ver um ambiente modificado pelo ser humano, estudado e que pode dar certo, né? É uma cidade que a gente passou pouquinho tempo, não deu nem para ter o gosto, só um gostinho de quero mais, mas eu já amei por ser uma cidade grande, parecia que eu estava em todas as cidades que eu já fui no mesmo lugar, muito louco, assim. A vista das montanhas, dos glaciares, né? Então, que essa vista, você está numa cidade, ver as montanhas, assim, ao fundo, já traz uma sensação de paz imediatamente. E é isso, né? Também ir nas vinícolas, ter essa sensação de visitar as videiras e ver todo esse ciclo natural, como eu falo aqui sempre do natural. E a gente saindo do artificial, depende de onde mora, né? Grandes centros, indo para uma vida natural. E nesse caso, um natural, não artificial, mas melhorado pelos seres humanos, né? Porque a gente entendeu que o Malbec, que é uma uva, veio da França e que aqui não seria um ambiente propício, mas depois de todos os estudos saem os melhores vinhos daqui. Então, realmente eu gosto. Além do, né, eu até falo com as meninas, assim, fazer roteiro para mim é difícil, porque vai falar, vai então em tal lugar, mas experienciar a cidade, entender todo esse ciclo, entender a história para mim é riquíssimo. Então, eu tenho dificuldade às vezes em falar hotel, mas passeios de história sensacionais. E Mendoza tem muito opção de passeio diversos, assim. A gente mergulhou muito na história de São Martín. E visitamos também onde a árvore onde São Martín deitou e a gente vivenciou, né, várias vezes na história tinha esse arquétipo do homem que quando cai a maçã na cabeça, então me fez filosofar, né, para variar. Mas vou passar aqui para as meninas para a gente dar mais dicas práticas. Para a filosofia, me contate, @AnaPaulaFávero_. Segue lá. Não, até a gente continua conversando aqui, porque a gente, nas vinícolas, né, eles citaram várias vezes que é tudo reciclado, renovável, é sustentável, porque aí a gente vê que numa cidade onde realmente tem escassez de algumas coisas, né, esse conceito do reciclado faz mais sentido mesmo, e não é só um marketing, né, uma necessidade também. Então, assim, muitas das visitas a gente viu que os vinhedos, né, me recorda melhor, mas os vinhedos reaproveita muita coisa para fazer toda a estrutura ali da plantação. É, isso que é legal, né? Não, eu acho que existe essa temática, né, Mari, que a gente busca esse incômodo também com o uso muito do plástico. Existem cidades e culturas que a gente vai que estimula muito o consumo
e às vezes esse consumo vem com muito lixo. Então a gente também busca perceber isso, né? E aqui é isso, existe pouco lixo. A gente viu a cidade Mendoza, estamos em Salto, cidades limpas, cidades bem cuidadas, e eu acho que isso influencia muito também tem, né, depois que passou um terremoto na cidade, e aí a gente fez aquele bus, né, a gente fez o tour com bus, e então a gente ouve muito isso sobre como teve uma destruição e como a cidade foi repensada para evitar danos. Então esse repensar a cidade muito arborizada, muitos parques, acho que em cada 6 quarteirões tem que ter parque, então a cidade é muito viva, tem muito sol, quase não chove em Mendoza, apesar de pegarmos uma chuva de granizo, mas é isso, chuvas de raio, né, então sempre a natureza predominante, sempre a natureza resiliente, então é isso, a cidade é muito viva, muito arborizada, muita gente na rua, muita liberdade, liberdade, muita segurança, né? A gente não se sentiu insegura. Então, acho que isso tudo influencia, né? Estar mais em contato com a natureza, estar mais solar, estar mais caminhando na rua. Então, a gente viu muito isso em Mendoza e, para mim, isso chama muita atenção, esse estado de paz. E é um estado que, assim, não necessariamente, né, tem destino que a gente vai para meditar, para ficar isolado lá, não. É uma paz no caminhar, no contemplar, assim. Vou passar para a Mari aqui de novo. E uma coisa que a gente tem falado sempre nos podcasts e nos roteiros é fazer sempre um tour guiado no primeiro dia, porque aí você tem a oportunidade de escutar um pouco sobre a história da cidade, e todos os guias sempre têm uma curiosidade, uma dica legal, uma recomendação, uma vivência assim, diferente, que a gente não vai ter só fazendo passeios, né? Então a gente sempre busca, se não for um tour guiado com um guia privativo, pelo menos um city tour que tenha essa explicação histórica da formação da cidade, ou visitar um museu que tenha a ver com a cidade. Dessa vez a gente visitou a Enoteca, que é um museu no centro da cidade, que foi muito legal, né? A gente não esperava tanto, mas conta um pouco da formação das vinícolas, inclusive, tem uma degustação. Então, assim, é uma cidade voltada para o vinho, mas ao mesmo tempo é uma cidade com muita história. E, assim, a história da Argentina, né? Que quem vem de fora e vem só para conhecer as vinícolas, tomar vinho e tal, óbvio que é maravilhoso, mas quem vem para conhecer um pouquinho mais da história da Argentina e da cidade e do que passou por ali, porque que hoje ela é assim, também é muito legal. Não só em Mendoza, mas como em todas as cidades que a gente visita. E é um passeio rápido, super legal, você faz se divertindo e se distraindo, né? Então, dicas práticas: quantos dias ficar em Mendoza? Pelo menos uns 4, 5 dias para poder fazer as principais vinícolas, para poder fazer um passeio assim mais fora da rota, para fazer um passeio com mais contato com a natureza, porque Mendoza tem, saindo da cidade, tem montanha, tem a represa, tem os lagos, tem caminhos assim antigos, né? Tem a ponte Inca. Depois a gente vai deixar no post no blog todos os nomes assim importantes dos passeios que dá para fazer. E para criança, né? Mendoza também dá para levar criança, embora a gente ache que é uma cidade mais... O marketing dela é voltado para o vinho, mas dá para levar criança, é uma cidade tranquila para caminhar. E o que a gente se surpreendeu muito, aí a Andréia vai falar. Andréia, fala das praças em Mendoza. As praças, sim, eu me surpreendi com Mendoza, que é uma cidade como a Ana e a Mari já falaram, é uma cidade que foi mais planejada depois do terremoto de 1861, e pensaram muito também na beleza da cidade, assim, a cada X quadras você tem uma praça, e você tem 6 quadras, a Ana está me falando. A cada 6 quadras, a gente aprendeu isso com o guia. A cada 6 quadras você tem uma praça, elas são muito arborizadas, todas elas têm um parquinho para as crianças, um playground, e é tudo muito limpo. Então, assim, eu me apaixonei, assim, achei isso ótimo para quem viaja com filho, para quem já viajou com criança muito, que nem eu fiz, ter uma praça no meio do caminho para quebrar aquilo, assim, de só conhecer lugar. Você, inclusive, conquista a criança para visitar museu e para fazer a degustação
degustação do vinho, não que ele vá beber, ele vai tomar o suco de uva, porque as vinícolas têm programação infantil também, então dá para viajar com criança. E as praças são ótimas, assim, tem muita coisa para fazer com criança aqui na região também, não só em Mendoza, mas como a gente tem descoberto muita coisa na Argentina para fazer com a família. E fazendo um adendo aqui, o que já falei, mas o que me chama muito a atenção é essa diversidade. A gente passou por hotéis incríveis, tem hotéis sensacionais lá. Inclusive a gente ficou hospedada na Praça da Independência, que é uma praça super bem localizada. Só que também andando, fazendo os passeios, a gente viu muito lugar que tem camping, que tem ranchos, que tem glampings, cabanas. Então, para famílias aqui, é uma cidade estruturada para famílias de aventureiro e é isso, quando a gente vem para esses lugares que tem montanhismo, a gente vê famílias inteiras, né? Gente mais velha, gente mais nova, talvez não seja uma cultura tão forte no Brasil, mas acho que a gente pode viajando, né, abrindo a nossa percepção de outros passeios. E também, então é isso, assim, eu acho que a cidade, ela é muito rica, porque também tem construções incas, então é uma viagem totalmente que você pode estar em contato, em questão de meia hora você está em todas as realidades possíveis, imaginárias. Então a cidade que me lembrou El Calafate, me lembrou Nova York, me lembrou São Paulo, me lembrou Brasília. Sem brincadeira, me lembrou todas as cidades em uma só. E lembrou também aquelas cidadezinhas do interior, tipo Itu, ali no interior de São Paulo, porque tem uns comércios bem locais, super simples, umas ruas muito assim, parece perdida no tempo, porque Mendoza tem Mendoza antiga e Mendoza moderna, né? Porque depois do terremoto eles construíram praticamente uma Mendoza nova. E assim, aí já tem os restaurantes badalados, um monte de barzinho, a rua Aristides, que é famosa, que tem um monte de coisa. E a gente, numa quarta-feira à noite, aquilo estava lotado, os barzinhos cheios. Então, assim, é uma cidade com muita vida também. E para quem não bebe, por exemplo, vale a pena? Vale, tem muita coisa interessante. Conhecer também essa cultura, essa indústria do vinho, né? Não necessariamente você precisa beber, você pode ir ali só visitar. As vinícolas são maravilhosas, são lindas, com vista para as cordilheiras. É uma viagem realmente para relaxar, para descansar, para passear, é cultural e não necessariamente você precisa beber. Tem até aquele filme, né, sobre o sol da Toscana. Eu sei que a gente estava aqui na Argentina, nossos irmãos, mas juro, eu nunca fui pra Toscana, mas a sensação que eu tinha era cenário de filme, as vinícolas, assim, é surreal. Acho que chegou esse momento, né, da gente valorizar mais nossos vizinhos. A gente tem vindo bastante pra Argentina, divulgado muitos destinos na Argentina. Tem crescido bastante, né? A gente está aqui em Salta também, outra cidade que tem voo direto, tá vindo muito voo direto, muita opção de hospedagem, muitos brasileiros. Então, assim, acho que chegou o momento, como eu já falei, da gente explorar num bom sentido, né? Explorar no sentido de vir nos reconhecermos, né? Como América Latina, eu também levanto muito essa bandeira. E eu acho que aqui a gente vê coisas... a gente ainda tem uma natureza muito inexplorada, sabe? Quanto isso muda nossos sentidos. Então, é o que a Mari falou, a gente está num barzinho que me lembra muito os bares e restaurantes de São Paulo, porém numa avenida que tem super arborizada. E sabe aquele pacotinho de Milka que você come, que tem aquelas montanhas com neve? É isso. Sabe aquela tela de proteção de fundo do seu computador que você fica olhando? É exatamente a mesma sensação. Então, é surreal, é lindo, vale muito a pena, muito, muito, muito a pena fazer o roteiro com a gente, fechar a viagem com a gente, porque assim, as meninas, a Mari e a André, não são porque são minhas sócias não, mas são muito interessadas, estudiosas, fazem tudo com muito carinho, muito, muito mesmo. Então assim, eu viajando com elas, né, vamos pro lado pessoal, a gente sempre se entende, né, tem essa questão de sermos perfis muito diferentes, então tem esse olhar, né, porque às vezes a gente tem tanta informação na internet e a gente fica perdido. Então, a nossa equipe realmente tem esse tato de entender a sua necessidade, né? Não só a necessidade,
entender os custos e também dar as dicas que às vezes a gente, eu vi de uma vizinha. Então, assim, esse roteiro, essa conversa é muito interessante porque abre uma outra perspectiva da viagem, não só uma coisa, Instagram, vi no Instagram, porque às vezes a gente vê no Instagram e chega lá, não é. Então, traz essa realidade de acordo com as famílias. E uma dica prática, uma dúvida que a gente tinha, alugar carro, não alugar carro, usar as excursões, não usar. E assim, a gente viu que dependendo do perfil, tem os transfers privativos, você contrata, você vai com guia particular, você visita as vinícolas no seu tempo. Se você curte excursão, quer ter uma interação, quer conhecer outras pessoas, quer economizar um pouco, tem um monte de excursão que já leva nas vinícolas, que são, embora sejam perto da cidade, é um perto longe, né? É um perto de 30 quilômetros, que para um táxi é complicado. Então já tem toda uma estrutura de ônibus e excursão que faz esses passeios nas vinícolas. Mas tem que gostar de ônibus e excursão. E aí tem outra opção também, que é alugar carro. Aí você quer beber nas vinícolas, não é legal alugar carro. Então assim, mas você não bebe. Então sempre tem alguém que não bebe do seu grupo. Então também é uma opção legal alugar carro e poder fazer outros passeios. Então assim, tudo depende realmente do perfil de vocês. Mas o que a gente achou legal é que Mendoza tem essa opção. A interrupção, seguimos no aeroporto. E então foi uma grata surpresa de saber que tem uma estrutura boa para todas as opções de perfil de viajante. E é isso. Quem gosta de falar de viagem, se você também trabalha com viagem, se você tem algum lugar, algum destino que quer divulgar, contate a gente. Estamos, sim, muito abertas para parceria e nosso objetivo justamente é esse, compartilhar. E, principalmente, a gente trabalha com roteiros no Brasil, que a gente já tem todas as facilidades da língua, da moeda, mas é isso, assim, a Mari desenvolveu uma técnica maravilhosa para fazer conversão aqui na Argentina, porque a gente sempre sofria calculando. Então é isso, ela tem uma técnica de converter o peso em real, que a gente foi outra viagem. Matemáticas avançadas, e são experiências de quem viaja muito, e a gente tem uma rede de apoios de vários guias no mundo inteiro que atendem brasileiros, então faz diferença ter guias que, porque às vezes a gente vai para um outro país, já tem todas as inseguranças, então assim, contate com a gente, se você é guia também, contate com a gente, vamos estreitar essa relação e vamos, brasileiros, invadir o mundo, não é mesmo? E a gente espera que vocês tenham gostado desse podcast, dessas primeiras dicas. No blog a gente vai ter outras informações, dicas práticas, algumas coisas que as pessoas não contam, porque a gente também descobre muitas coisas que as pessoas não contam quando a gente vem na viagem e conhece o local em si. E essa é a ideia, da gente poder contar as coisas, os pormenores dos lugares, mas adequar, porque nem tudo que funciona para um cliente funciona para o outro, nem tudo que funciona para uma pessoa funciona para outra, e a gente quer tentar montar roteiros mais personalizados e diferentes, que funcionem para o perfil de cada um. E realmente, como as duas já falaram aqui, a Mari e a Ana, a gente está descobrindo muita coisa na Argentina. A Argentina é um país maravilhoso, do lado do nosso Brasil. Acho que são dois destinos que se complementam com coisas diferentes e que vale muito a pena a gente explorar e conhecer. E até a próxima. Até a próxima, eu tô faladeira, só mais um detalhe, cara, é aqui do lado, a Argentina, mas é um clima totalmente diferente, que a gente busca muito longe, acha que é inacessível, mas apesar de sermos tão próximos, a gente tem esse deslumbramento com a neve, então assim, vamos nos deslumbrar com os irmãos. E o que é legal é que cada região é muito diferente uma da outra. Então você fala, já fui para Buenos Aires, já conheço a Argentina. Não, cada região é completamente diferente uma da outra. E a gente está descobrindo isso, e aí está se encantando por cada região, e aí quer voltar, e daqui a pouco a gente vai ficar 300 vezes na Argentina, mas é porque vale a pena, e é pertinho realmente, são voos de 3 horas, 4 horas, faz toda a diferença. E em breve a gente vai fazer um outro podcast falando sobre Mendoza novamente, mas agora com mais detalhes de hospedagem, de passeios, das vinícolas, e então acompanhe aqui no podcast.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!